Deus está no meio dela, jamais será abalado. Deus a ajudará desde antemanhã. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Podem vos assentar, irmãos? A palavra do Senhor nos dá uma orientação muito clara e confortante nesta manhã. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ainda que tudo se estremeça, as nações se levantem, o poderio humano tente se enaltecer, o Senhor Deus apenas diz com sua voz poderosa e criadora: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa palavra nos orienta nesta manhã a aquietar a nossa alma, o nosso coração e nos dedicar em culto ao Senhor, sabendo que Ele é Deus, que Ele jamais perdeu o controle de todas as coisas. Vamos fazer uma oração nesse momento? Senhor Deus, nosso Pai, nós louvamos o Teu nome, ó Pai, nesta manhã. Nós nos apresentamos aqui como Teu povo, ó Pai, e primeiramente queremos pedir perdão pelos nossos pecados. Pecados, ó Pai, como nós somos confrontados pela palavra que já lemos aqui neste momento. Quando nós não confiamos no Senhor, quando nós nos esquecemos que o Senhor é Deus, que o Senhor é bom, é justo, e que por mais que todas as coisas ao nosso redor nos amedrontem, nos enfureçam, nos encham de indignação, ó Pai, o Senhor apenas nos diz: eu cuido de vós. Muito obrigado, ó Pai, porque a Tua palavra vem de encontro à nossa alma aflita, nosso pensamento acelerado, nosso coração preocupado, ó Pai, e nós Te agradecemos, Senhor, pela a fé que o Senhor mesmo nos concedeu. E pela forma graciosa com que o Senhor nos aumenta a fé, nos exercita na fé, nos chamando a confiar em Ti, em meio às tribulações. Ó Pai, nós queremos declarar aqui, que estamos conscientes da nossa falta de fé, pedimos perdão e queremos imediatamente declarar que nós queremos confiar mais no Senhor. Nós queremos ser conduzidos pela Tua sabedoria, pela Tua graça, pelo Teu poder. Por isso, ó Pai, nos fale claramente nesse culto, nos instrua, também acalme nosso coração, ó Pai, e nos dê convicção das coisas eternas. Nos dê entendimento, ó Pai, na Tua palavra, na exposição de daqui a pouco, sobre tudo aquilo que o Senhor criou, tudo aquilo que o Senhor fez ao longo da história e tudo aquilo que o Senhor promete que fará por nós e em nós. Ó Pai, enche-nos nesta manhã dessa convicção plena do Teu agir no passado, no presente e no futuro, para que o nosso coração então se encha de alegria, de exultação, em saber que nós não somos simplesmente brasileiros, nós somos povo de Deus, Israel do Senhor, povo santo, chamado, escolhido por Ti, não por mérito, mas no nome daquele que conquistou todas as coisas na cruz, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e é em nome dEle, ó Pai, que nós nos apresentamos diante de Ti. Em nome de Jesus Cristo e nos méritos do sangue dEle derramado por nós, nós nos apresentamos, ó Pai, como povo justificado, para Te cultuar como convém e declarar em todos os momentos desse culto a nossa confiança no Senhor e a nossa adoração a Ti, independente das circunstâncias. Enche-nos, ó Pai, dessa convicção nesta manhã. É o que nós Te pedimos, ó Pai, neste momento de tanta calamidade, injustiças,
e caos que nós estamos vivendo no nosso país. É o que nós te pedimos e nos apresentamos neste momento, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, irmãos, é teu povo? Irmãos, abramos nossas Bíblias no livro do Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 6. Vamos ler também de forma alternada. Mateus 6, nós vamos ler do verso 25 até o verso 34, de forma alternada. A palavra do Senhor diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós outros,
Portanto, não vos inquieteis, dizendo: o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Amém. Ainda de pé, irmãos, veja que o Senhor, desde a antiguidade, orienta o seu povo a se contentar com o maná diário. Amanhã, o Senhor proverá o sustento que nós necessitamos. Vamos cantar e, nesse momento, temos a oportunidade de trazer os nossos dízimos. Acho que não está aqui na frente, né? Acho que não. Gasofilaço não está aqui. Ok, mas nós vamos começar a cantar. À medida que nós tivermos o gasofilaço aqui, os irmãos podem trazer seus dízimos e as suas ofertas. Salmo 19, nós vamos cantar agora. Isso. Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces que o mel e o destilado saboroso. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces que o mel e o destilado saboroso. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces que o mel e o destilado saboroso. São mais doces que o mel e o destilado saboroso. Podemos assentar, irmãos. Nós vamos orar agradecendo ao Senhor pela provisão, pelo sustento. Gostaria de pedir que o presbítero José Rosa ore a Deus nesse momento.
Amém. A palavra está com o reverendo José Maria. Bom dia a todos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Vamos orar. Altíssimo Deus e eterno Pai, Senhor, agora nós abrimos as Tuas Escrituras para ouvir a Tua voz. Te suplicamos, Senhor, que Tu nos fales e nos concedas a graça e o poder da compreensão e do entendimento da Tua palavra, juntamente com toda a plenitude de fé, para crermos nela. Que ela, Senhor, nos transforme, nos santifique, nos conceda arrependimento dos nossos pecados, glorifique o Teu nome nas nossas vidas e nos alimente. Senhor nosso Deus, olha, Senhor, com compaixão e misericórdia para todas as nossas necessidades, com relação a todo o Teu povo em toda a terra. Tem compaixão, Pai, daqueles que estão sofrendo prisões por causa do Teu nome. Dá-lhes o poder e a capacidade da perseverança. Concede-lhe todas as consolações da Tua paz. E que sejam, Pai, assistidos por Ti e que recebam todo o Teu socorro, todo o Teu livramento, segundo a Tua vontade. Também Te rogamos em favor daqueles que Te pertencem e que estão em campos de refugiados de guerra. Ó Senhor, sê com eles em meio às suas aflições e angústias, a fim de que conservem a fé em Ti e possam pregar a Tua palavra àqueles que não Te conhecem ali, que estão desamparados da sua terra e das suas famílias. Particularmente nós Te rogamos pelo Teu rebanho aqui, sobretudo pelos enfermos, por aqueles, ó Pai, que estão internados, como o Almir, o Samuel, a Doralice, a fim de que recebam das Tuas mãos, Senhor, a consolação, a consciência da Tua presença acima de todo sofrimento, de toda dor, de todo desconforto, para que sejam confortados. Alimenta-os, ó Pai, com a fé em Ti em meio às dores e ao sofrimento, e providencia-lhes o melhor tratamento, a melhor atenção, e que sejam, ó Pai, restabelecidos segundo a Tua vontade. Te agradecemos, Senhor, por teres concedido ao Teu servo José Rosa celebrar mais um ano de existência. E Te rogamos que Tu prolongues os seus dias e multipliques sobre ele e toda a sua casa as Tuas bênçãos. Perdoa, Pai, os nossos pecados, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos estudando a palavra de Deus na criação, no livro de Gênesis, capítulo 1. E hoje nós vamos ler primeiramente os versículos 10 ao versículo 12
E depois, os versículos 29 e 30, e no capítulo 2, o versículo 9. Então vamos por partes. Capítulo 1, do versículo 10 ao 12. Diz assim a palavra de Deus: à porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produz a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Versículos 29 e 30 desse mesmo capítulo. Diz o seguinte: e disse Deus: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. No capítulo 2, o versículo 9 diz o seguinte: do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boa para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Hoje nós vamos meditar a respeito da glória de Deus nos mistérios da vegetação. Eu quero acreditar aqui a palavra mistério ao nosso irmão teólogo e comentarista Gerhard von Groningen, que escreveu uma obra de 3 volumes sobre a criação e a consumação. E falando sobre a criação da vegetação, ele usou a palavra mistério com relação a 2 fatos, com relação à semente das plantas e com relação à preservação das plantas. E eu estou tomando de empréstimo aqui a palavra mistério para desenvolvê-la e falar sobre esse mistério em 7 fatores, em 7 etapas dessa criação. E se não for possível falar sobre tudo isso hoje, dentro do nosso tempo regular, nós completaremos esse estudo em outra ocasião, se Deus assim o permitir. Bom, nós, na apresentação da glória de Deus na criação, nós falamos sobre uma questão bastante importante e que precisa ser sempre destacada, é que Deus se importou em fazer algumas separações. A primeira separação foi entre luz e trevas, e chamou a luz dia e as trevas noite. A segunda separação foi entre terra e firmamento, ou seja, as águas
acima do firmamento e as águas abaixo do firmamento, as águas que estão sobre a terra e que cobriam toda a terra no início da criação. A terceira separação nós acabamos de ler, que foi a separação entre a porção seca e as águas, surgindo então a parte seca onde nós habitamos e onde Deus criou a vegetação. O versículo 10 diz: à porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que era bom. Então, essa separação foi feita quando Deus ordenou que as águas se ajuntassem debaixo dos céus, num só lugar, e aparecesse a porção seca, e assim se fez. Cada uma dessas dimensões que Deus criou na formação da terra, do firmamento e etc., ela tem as suas próprias leis e sua própria estrutura, conforme nós já vimos. E agora, depois que Deus fez a estrutura inicial da sua criação, Ele agora vai cuidar então dos detalhes. Ele vai trazer à existência a flora, primeiramente, e depois a fauna, ou seja, as plantas, toda a vegetação, e depois todos os animais. Então, o primeiro mistério que nós temos aqui nessa criação da vegetação é o surgimento da vida vegetal. Nós estamos acostumados com os vegetais porque nós estamos cercados por eles. Nós os contemplamos, nós nos alimentamos deles todos os dias. E nós nos acostumamos com a presença deles. Mas quantos de nós já parou para pensar como é que eles surgiram? E como é que eles se reproduzem? Alguns de nós já teve a experiência de arrancar algum vegetal da terra, inclusive para alimento. Alguns de nós já teve a experiência de capinar algum tipo de vegetal, seja mato, seja planta útil. Mas como é que isso tudo surgiu? Von Groningen chama esse surgimento de mistério, porque nós não sabemos o início de todas essas coisas. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas do nada, porque nada existia antes. Deus fez brotar, diz a Bíblia, do solo toda sorte de plantas. Mas como Ele fez isso? Ele chamou isso à existência, Ele disse: nasçam as plantas, por exemplo. Porque se nós olhamos para a vegetação, nós vamos ver uma variedade que é inumerável. Eu gosto de admirar a riqueza da variedade da vegetação, porque as espécies são incontáveis.
há espécies que ainda não são conhecidas. Cada espécie tem a sua peculiaridade na forma das folhas, das flores, dos ramos, do tronco, das raízes. Não existe nenhuma folha igual a outra, nem mesmo na mesma planta. Alguém já tomou nas suas mãos a folha de uma planta para observar a sua estrutura? A riqueza dos detalhes, a engenharia das ramificações de uma folha. E nenhuma é igual à outra. Agora vamos multiplicar isso por cada espécie de vegetação em toda a terra. Como é que Deus planejou isso? Como é que Ele desenhou o formato de cada folha, de cada espécie de planta? Como é que Ele planejou a utilidade de cada planta? Para que ela iria servir? Porque há plantas que servem para medicamento, para perfume e para alimento ao mesmo tempo. E ainda não se descobriu qual é a utilidade de todas as plantas, por mais avanço científico e tecnológico que nós alcançamos. Como é que Deus planejou tudo isso? Quanto tempo Ele levou? Ele simplesmente ordenou que a terra produzisse plantas, vegetação? Não. Meditando a respeito das razões pelas quais Deus criou todas as coisas, von Groningen chegou à conclusão de que tudo isso veio à existência pelo amor e pela bondade de Deus. E esse amor e essa bondade de Deus se traduzem e se expressam em carinho, ternura, cuidado para conosco. Em todas as coisas, em todos os detalhes, Ele pensou no nosso bem-estar. Ele pensou na nossa saúde. Ele pensou que nós necessitaríamos, para a nossa alimentação, de uma variedade de cereais, de legumes, de verduras, de frutas. E no seu carinho e na sua ternura, Ele quis que essas coisas fossem agradáveis ao nosso paladar. E não apenas ao nosso paladar, mas também aos nossos olhos, ao nosso tato, a todos os nossos sentidos, a olfação. Ele pensou nos mínimos detalhes com amor, desejando agradar
A Bíblia diz que Deus fez surgir todos os tipos de árvores agradáveis à vista e desejáveis ao gosto. Durante toda a nossa vida até aqui, nós já saboreamos, talvez, quase todos os tipos de alimento. E todos os dias nós nos alimentamos dessa criação. Mas quantas vezes nós verdadeiramente agradecemos a Deus por todo o seu carinho, por toda a sua ternura nessa criação? Quantas vezes nós já nos servimos das plantas que Deus criou para sarar uma dor de barriga, uma febre, uma dor de cabeça, algum problema, algum sintoma? Eu fui criado tomando chás para todo tipo de problema de saúde. E uma grande parte dos medicamentos que nós usamos hoje são originados da preparação química de plantas. E existem tratamentos que utilizam apenas as plantas. Deus, na sua sabedoria, na sua inteligência, no seu poder, Ele produziu toda a vegetação com um propósito, e dentro desse propósito Ele desenhou, Ele estruturou, Ele colocou virtudes, de tal maneira que essa vegetação fosse agradável aos olhos, fosse útil para a alimentação, para o tratamento da saúde, e não apenas das pessoas, mas também dos animais. Os animais, quando estão doentes, eles comem determinadas plantas para se curarem. Nós não sabemos quanto tempo Deus demorou para fazer essas coisas, todos esses detalhes, mas Ele fez em amor e bondade para conosco, carinho e ternura, nos mínimos detalhes. Então Ele trouxe à existência, Ele ordenou a terra e a terra produziu, mas não aleatoriamente. A terra produziu segundo a vontade de Deus, que já estava estabelecida detalhadamente, obedecendo a um planejamento terno e carinhoso e incondicional. O poder soberano de Deus fez surgir toda essa vegetação, toda essa flora, toda essa variedade de formas, de cores,
de tamanhos, de textura, com toda a sua utilidade que é cada vez mais crescente, a começar pela alimentação. Esse é o primeiro mistério, o mistério do surgimento da vida vegetal. O segundo mistério está na semente, que a Bíblia diz que foi segundo a espécie de cada planta, de cada vegetação. E aqui também nós temos uma variedade inumerável. Não existe uma semente igual a outra. Há sementes de todos os formatos, de todos os tamanhos. Há sementes de várias consistências, de várias cores e etc. E cada uma funciona de acordo com a sua espécie. Germina de acordo com a sua espécie, no tempo da sua espécie. E essas sementes, elas são semeadas não apenas pelo homem, mas Deus cuidou de fazer com que os animais também fossem semeadores. Tanto animais selvagens, silvestres, quanto domésticos, quanto as aves e etc. A semente é um mistério porque segundo a palavra de Deus, para que ela produza uma planta, ela precisa morrer. Ela morre e então germina. Morre para poder suscitar vida. E a palavra de Deus usa esse mistério para falar a respeito do nosso corpo, da nossa ressurreição. Paulo, lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, ele faz essa analogia da semente com a ressurreição do corpo. E quando Jesus Cristo deu a sua vida por nós, ele anunciou a sua morte, dizendo que ele precisava morrer para que nós pudéssemos ter vida. A semente que Deus criou e a maneira como ela produz vida, já guardava ali uma figura da redenção. Na verdade, segundo von Groningen, toda a criação de Deus anuncia a consumação e a redenção. E o mistério da semente faz isto. Quando Deus fez a semente com essa estrutura e com essa destinação e criou os meios pelos quais essa destinação fosse atingida, ou seja,
a origem, a reprodução de novas plantas, isso aí já anunciava a morte e a ressurreição de Cristo, para produzir toda uma nova criação. O terceiro mistério que nós encontramos nesse ato de Deus da criação da vegetação é a capacidade regenerativa da planta. Aqui nós temos a lei da vida. Uma das coisas mais impressionantes de se observar é a capacidade que as plantas têm de se regenerar. Eu já pude acompanhar quase que passo a passo a regeneração das árvores depois de uma poda. Os galhos são podados, sejam cortados ou serrados. E com o passar do tempo, aquele lugar da cirurgia, da poda, ele vai se regenerando. E novos ramos ou galhos vão surgindo. Isso pensando em exemplos localizados. Mas, na mudança das estações, nós vemos que, por exemplo, quando se aproxima o inverno, as árvores começam a perder as folhas, e algumas perdem todas as folhas e passam todo o inverno sem nenhuma folha. Mas aí, quando vai chegando a próxima estação, essas folhas recomeçam a nascer. Os ramos se reverdecem. E daí a pouco as árvores estão novamente cobertas de folhas. Essa capacidade regenerativa, essa capacidade de reprodução, ela é extraordinária, é milagre e é mistério. A ciência é incapaz de reproduzir isso. Nós simplesmente usufruímos disso. Mas quantas vezes nós já agradecemos a Deus por isso? Quantas vezes nós já dissemos para Deus: Senhor, como são lindas as tuas criações. O salmista diz: Senhor, quão variadas são as tuas obras. E ele estava falando sobre a criação. Quantos aqui já passaram pela experiência de conversar com Deus sobre a sua criação? Conversar mesmo. Porque a oração é uma conversa com Deus. É uma conversa com o Pai. Nós precisamos nos lembrar que nós temos um Pai celestial que está à nossa disposição
não apenas para ouvir os nossos pedidos, as nossas súplicas, mas para conversar conosco. Quem aqui já conversou com Deus? Irmãos, Jesus Cristo disse que Deus é o nosso Pai Celestial. Quantos de nós já chegamos para o nosso Pai e o elogiamos pelas suas obras? Nós somos, como crentes, instruídos, orientados a dar graças a Deus pelas refeições. Mas como é que nós estamos fazendo isso? Automaticamente? Mecanicamente? Ou realmente nós estamos agradecendo de verdade a Deus pelas suas maravilhas? Porque o prato que está colocado diante de nós na hora das refeições, com o arroz, o feijão, a carne, a salada, todas essas coisas foram produzidas por Deus com tamanho carinho, com tamanho ternura, pensando no nosso bem, inclusive no agradar ao nosso paladar, aos nossos sentidos. É emocionante, é Deus quem nos serve o almoço, o jantar, o café da manhã e tudo aquilo que nós comemos e bebemos. Veio das mãos dele. Ele planejou isso com tanto cuidado, com tanto carinho. Como é que nós estamos agradecendo isso? E todas essas coisas, elas se regeneram. Estação após estação, colheita após colheita, a terra está sempre produzindo. E aqui nós entramos em um outro mistério, que é a preservação da vegetação. Às vezes uma plantação é totalmente destruída pelo fogo, ou pela inundação, ou pela seca. Mas depois, quando a situação climática muda, aquela vegetação toda se regenera. Depois de cada colheita, vem uma nova semeadura e uma nova vegetação. Quase que a cada ano, consecutivamente nos últimos anos, o Brasil tem tido recorde de produtividade de alguns cereais, como por exemplo a soja, o feijão, o milho. Somos exportadores de alguns produtos para o mundo todo, porque Deus nos tem abençoado. No ano passado, que foi um ano de pandemia, nós tivemos alguns recordes de produção do campo. E Deus tem mantido essa produtividade da terra em todo o mundo, de tal maneira que, ano após ano,
a terra produz a sua alimentação através da vegetação que Deus criou. Essa preservação é um mistério, é um milagre. E se não fosse o desperdício de bilhões de toneladas de grãos em todo o mundo, não haveria gente passando fome. Apesar dos 7 bilhões de habitantes no mundo, o que a terra produz seria suficiente. Mas o desperdício é colossal. Então, todas essas coisas, elas obedecem a um comando misterioso, a um comando que Deus exerce para o nosso bem. E essas coisas, elas glorificam a Deus. Agora, é necessário que o povo de Deus, que conhece a Deus, entenda que essas coisas foram criadas por Deus para um determinado fim e fale dessas coisas aos outros. Nós precisamos, para a glória de Deus, proclamar que foi Deus quem criou as coisas assim e pensando no nosso bem. A palavra de Deus, especialmente nos Salmos, procura nos lembrar dessas coisas. Mas também os profetas, como Isaías e Daniel, eles louvam a Deus, eles reconhecem a Deus como o autor de todas essas coisas, o Deus que criou os céus, a terra, as árvores, os frutos. E nós precisamos ter consciência disso e de falar dessas coisas. Nós estamos vivendo uma crise e a nossa preocupação se volta com o fim dessa crise, como viver no meio dela, como contornar todas as situações resultantes dessa crise. Mas se nós nos dedicarmos a tirar um tempo para pensar no amor de Deus, no carinho de Deus, na ternura de Deus presente em todas as coisas, isso vai ser de grande consolo para as nossas vidas. É como Jesus Cristo disse: se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros. Não precisamos viver ansiosos. Porque o Deus Todo-Poderoso, Ele cuida de nós nos mínimos detalhes.
Jesus Cristo disse que até os cabelos da nossa cabeça estão contados, e nenhum fio cai sem o consentimento de Deus. Jesus Cristo está falando de ansiedade, e nós estamos vivendo em ansiedade nesses dias. A ansiedade é inevitável, mas ela não precisa nos dominar. Se nós tivermos sempre a consciência de que Deus cuida de nós, como Ele estava cuidando lá quando criou a vegetação, pensando em nós, se nós tivermos consciência disso no dia a dia, nós vamos poder descansar, relaxar. Nós vamos confiar mais, sofrer menos. Jesus Cristo chama a nossa atenção para o cuidado de Deus com os lírios do campo. Uma vegetação que Ele fez com tanto carinho, com tanta ternura, colocou tanta beleza que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer delas. Não há planta que hoje existe, amanhã é queimada. E quanto a nós? Aí Jesus faz a aplicação: muito mais valeis do que os lírios do campo, do que muitos pardais, e etc, e etc, etc. É só uma questão de fé no Pai Celestial, no Criador de todas as coisas, naquele que modelou cada folha de cada planta, cada ramo, cada flor, cada fruto. Cada cereal, cada folha de relva. Vamos pensar nessas coisas, meditar nelas, conversar a respeito delas com o Pai. Tente conversar com Deus. Faça da sua oração um encontro pessoal com o Pai Celestial, em que você reverentemente, com temor, vai à presença de Deus e converse. Elogie a Deus, quer dizer, louve a Deus. Louvar é elogiar. Por todos os seus feitos. Pense hoje na vegetação, nos seus mistérios. Como Deus a fez para o nosso bem. Nessa vegetação nós estamos incluindo todos os cereais que nos alimentam, todos os medicamentos que nos aliviam e nos curam, tudo aquilo que nos nutre e nutre também todas as demais criaturas viventes. Que Deus seja glorificado através dos mistérios
da vegetação, glorificado por nós, que somos seus filhos, que sabemos que tudo isso veio das mãos dele. Que assim Deus nos abençoe. Amém. Vamos glorificar a Deus conforme acabamos de refletir agora, cantando ao Senhor, respondendo a Ele em louvor e glória. Senhor Deus, nosso Pai, dá-nos, ó Pai, a capacidade de assombro diante da grandeza da Tua criação. Dá-nos, ó Pai, mais percepção, desde as coisas bem pequenas, que o Senhor realiza e mantém em funcionamento para a Tua glória, para o nosso benefício. Ajuda-nos, ó Pai, a enxergar cada vez mais e a glorificar o Teu nome. E que tudo isso, ó Pai, nos leve em oração a Ti, em relacionamento com o Senhor,
em usufruto dos meios de graça que o Senhor tem nos dado. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e glorioso Pai, e as consolações do Santo Espírito de Deus repousem sobre vós, Igreja Presbiteriana Central, e sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Irmãos, já em 2 cultos da noite nós tivemos interrupção do culto, né? Pessoas que chegam na igreja e começam a falar, e eu não falei nada com vocês, mas para dirimir qualquer dúvida, veja, essas situações, elas não tem como a gente simplesmente prever e evitar. A Junta Diaconal tem feito um trabalho excelente a esse respeito, não há nada que mudar. Eu acredito que seja por causa do albergue, alguma coisa assim. O número de pessoas em condição de rua aumentou bastante aqui na região da nossa igreja. Então, às vezes, entra uma pessoa alcoolizada ou sob efeito de drogas e acaba interrompendo, falando. E nós, como igreja, precisamos medir a nossa atitude, a nossa reação. Primeiro, nós não podemos permitir que o zelo, né, o culto seja interrompido ou seja parado e nós simplesmente não venhamos a cultuar a Deus. Por outro lado, também nós não podemos deixar de experimentar, de viver o amor ao próximo nessas condições também. E assim nós temos feito. Nas 2 ocasiões, as pessoas que interromperam o culto, a Junta Diaconal conversou com eles, aquela moça da primeira vez, nós já tínhamos, os diáconos já tinham dado ali alimentos e conversado com ela, procurado atender em outras necessidades da vida. O rapaz também, do domingo passado, o presbítero Welden e os diáconos foram até a rua para conversar, e ele estava um pouco alterado e só queria debater mesmo, e aqui não era o ambiente para isso. Então, fiquem tranquilos, essas pessoas não estão sendo simplesmente expulsas do nosso meio, não é essa a nossa atitude. Nós estamos procurando conhecer, cuidar nas pessoas dos nossos diáconos, ok? E assim a gente tenta manter a calma e manter o foco no culto, se qualquer coisa dessa vier a acontecer, e usar disso também para demonstrar amor e procurar evangelizar essas pessoas. É isso que a gente tem feito, ok? Eu quero continuar a pedir aos irmãos que, mesmo que não tenham pensado nisso ainda, que procurem refletir, desde os adolescentes até os mais maduros, em como você pode ajudar a igreja. Nós continuamos precisando de pessoas para ajudar aqui nessa parte de som e mídia. Nós ainda precisamos de mais ajuda com relação ao controle da mesa de som e algumas coisas assim. Mesmo que você nunca tenha despertado interesse para isso, os mais novos costumam ter facilidade com essas tecnologias. Então, procure ajudar, procure aqui o diácono Caetano, o Salomão, e a gente assim precisa ajudar para que essas coisas aconteçam, né? Temos aqui a transmissão, temos a mesa de som, data show, a música, muita coisa acontecendo. Então, a gente precisa de vocês. Outra coisa é que eu falei essa semana no nosso grupo sobre o uso de máscaras, né? Veja, nós somos muito ordeiros, tem tudo caminhado muito bem. Aquela orientação ali é exatamente porque nós vivemos num momento em que tudo isso é muito novo e há uma divergência de opinião e de comportamento. Uns se preocupam mais, outros menos e tal, e nós não sabemos, não compreendemos totalmente. E nós, então, temos algumas pessoas que acabam deixando de vir para a igreja por medo, preocupação, e eu procuro orientar nesse sentido, no aspecto daquilo que nós ouvimos na pregação. Confiança em Deus e responsabilidade humana, né? Mas naquilo que nos compete, por exemplo, o Estado nos considera em culto como atividade essencial. Glória a Deus por isso.
E nós não queremos perder isso, perder essa oportunidade. Nós precisamos, então, manter-nos dentro daquilo que não atrapalha em nada, que não fere a nossa consciência, nas orientações. A aferição de temperatura, o distanciamento, o uso de máscara, que é tranquilo para nós. É lógico que um ou outro tem mais dificuldade com o uso da máscara. Eu, particularmente, tenho dificuldade, minha esposa e assim várias pessoas. Mas a gente precisa se esforçar nesse sentido, especialmente no que diz respeito ao cuidado do próximo, do irmão que está profundamente preocupado ou querendo vir ao culto, mas com medo, e a gente assim vai cuidando uns dos outros. Foi nesse sentido que eu dei a orientação. A Igreja Presbiteriana Redenção, nossa igreja irmã de presbitério, teve as suas atividades interrompidas. Veja, ela é essencial, o governo libera, mas houve dentro da igreja um aumento, o número de casos de contágio, coisas desse tipo. É uma igreja que tem um número grande de membros, e então ali eles tiveram que suspender. Veja que não é algo banal, a gente precisa se preocupar com isso para que nossas atividades não sejam interrompidas, ok? E aí eu peço a vocês que qualquer dúvida, qualquer comentário, ou até contribuição, orientação nesse sentido, conversem comigo, né? Me procurem, a gente vai desenvolvendo ideias e estratégias sobre tudo isso, ok? Por último, quero pedir que vocês leiam o texto do Evangelho de João. Nós veremos hoje à noite, capítulo 11, do verso 47 até o 57, ali quando Caifás decide pela morte de Cristo. Então, leia esse texto hoje à tarde, converse aí entre família, nós estaremos vendo a palavra de Deus, que, para mim, veio num momento extremamente oportuno, porque o texto fala, ao meu ver, muito daquilo que nós temos vivido hoje com a nossa relação com o governo, ok? Eu quero ainda pedir que o presbítero José Rosa venha aqui à frente, eu quero orar pelo seu aniversário. O reverendo José Maria já orou, mas eu quero fazer uma oração mais específica nesse momento, agradecendo a Deus pela sua vida, meu irmão, que tem se dedicado no serviço ao Senhor. Vamos fazer mais uma oração, agradecendo a Deus pela vida de José Rosa. Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome, ó Pai, nós Te bendizemos, ó Pai, porque o Senhor é o nosso Deus. E nós aqui, ó Pai, nos apresentamos diante do Senhor, estamos agora, ó Pai, com a sensação de dever cumprido. Nós Te cultuamos, ó Pai, e esperamos tê-lo feito conforme a Tua vontade, na orientação da Tua palavra. E nós então, ó Pai, como Teu povo, nos reunimos aqui também, nesse momento, para orar ao Senhor, agradecendo por mais um ano de vida que o Senhor concede ao presbítero José Rosa, ó Pai. Ele que tem se dedicado ao serviço da igreja de diversas formas, mas com grande destaque e dedicação à tesouraria da igreja. Ele tem com muita responsabilidade, ó Pai, dedicado a cuidar daquilo que não é dele, não é da igreja, é do Senhor e é para o uso e benefício do culto e da atenção de amor ao próximo, ó Pai. E nós então agradecemos porque Ele tem feito isso com esmero, com cuidado. Pedimos que o Senhor preserve a saúde do nosso irmão, que o Senhor dê a ele sempre sabedoria na condução do seu lar, nas questões que envolvem o seu trabalho, ó Pai, e também aqui na condução, no pastoreio, nesta igreja, ó Pai. Nós agradecemos muito por mais esse ano e pedimos que o Senhor continue a abençoá-lo, não somente ele, mas ele no seu lar, com toda a sua família, Orlene, os filhos, ó Pai, que o Senhor esteja conduzindo-os e abençoando-os, ó Pai, com bênçãos sem medidas sobre a vida deles. Pai, dê-lhe força, sabedoria e amor, ó Pai, em toda a condução da sua vida. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Parabéns, meu irmão. Deus te abençoe. Essa igreja te ama. Irmãos, Deus abençoe a todos. Nos vemos logo mais no culto.